Quando começar a investir? Esse é o vídeo que nós queremos abordar hoje. Alguém poderá responder: ora, deve-se investir o quanto antes. Realmente, quando se planeja a construção de um patrimônio, no horizonte de médio a longo prazo, o quanto antes se começar a investir, melhor, pois se estará aproveitando mais rapidamente os benefícios dos juros compostos. Lembrando sempre que, além das variáveis aportes periódicos e taxa de juros incidente, o fator tempo assume papel relevante na construção de um patrimônio ao longo do tempo. Porém, a questão do quando começar a investir não deve ser analisado somente sobre esta ótica. É necessário antes que seja avaliada a situação particular e pessoal de cada potencial investidor. Quando me refiro à situação particular e pessoal, quero dizer a situação financeira vivenciada por cada um. É ela que vai indicar se o momento atual é oportuno ou não para se iniciar no fabuloso mundo dos investimentos financeiros. Para melhor compreensão, vou abordar alguns cenários possíveis que possam indicar a situação do nosso pretenso investidor e avaliar em cada caso se chegou a hora e o momento de investir. Cada uma das situações, das 4 situações que iremos abordar a seguir, irei chamar de cenário. O primeiro cenário que a gente pode vislumbrar seria esse em que o indivíduo, em função de sua baixa qualificação profissional, ou até mesmo educacional, que apesar de uma situação financeira equilibrada, ele tem uma renda ativa relativamente baixa, a qual é suficiente exclusivamente para bancar as despesas mensais da família. Ou seja, ele é um indivíduo que, apesar de ter um equilíbrio financeiro, de não gastar mais do que ganha, de ter uma vida relativamente equilibrada, essa sua renda, ela mal dá, ou ela é só suficiente para bancar as suas despesas mensais, quer seja seus custos fixos como seus custos variáveis. Ora, se a sua renda ativa somente é suficiente para isso, obviamente que não há sobras, Ele não tem uma certa margem financeira que ele poderia eventualmente direcionar para o investimento. A situação retratada é matemática, ou seja, apesar do suposto equilíbrio financeiro, já que não gasta mais do que ganha, esse indivíduo vive no limiar. Qualquer evento inesperado poderá levá-lo a um desequilíbrio financeiro, ou seja, passar de uma situação razoavelmente tranquila para o endividamento. Não há sobras, por outro lado, não há gastos supérfluos a serem reduzidos ou cortados. Então ele não tem uma margem de manobra. Tal situação se afigura como impeditiva que esse indivíduo possa ingressar no mundo dos investimentos. Se não há sobras, o que é que ele vai investir? Então, o que se recomenda a indivíduos que se encontrem nessa primeira situação, nesse primeiro cenário? Esses indivíduos, obviamente, eles vão ter que investir, mas não vão ter que investir no mercado financeiro. O momento não é apto, não é propício. Sim, eles têm que investir na formação e qualificação profissional. Seja se aprimorando em um curso técnico, em um curso superior, de forma, uma especialização, de forma que eles possam melhorar a sua empregabilidade e assim galgar postos mais elevados no mercado de trabalho, que permitirão no futuro, com certeza, uma melhoria significativa na renda ativa, quando então
mantendo o patamar de despesas da situação anterior, haverá sobras que deverão ser direcionadas para investimentos financeiros. Só nesse momento específico é que esse indivíduo estará apto a começar a investir. Sempre lembrando que o segredo da riqueza não está em quanto se ganha, e sim em quanto se retém, quanto se guarda daquilo que se ganha. Até porque não adiantaria ele buscar, almejar uma melhoria na sua renda ativa, se ao mesmo tempo o seu nível de despesa também se elevasse, porque aí ele não estaria construindo riqueza, não haveria sobra novamente, então ele estaria na mesma situação anterior. Então o indivíduo que se encontra nessa situação, o que se recomenda para ele é investir num aperfeiçoamento, numa qualificação profissional, de forma que, com essa capacitação, ele aumente a sua empregabilidade no mercado de trabalho, ele possa melhorar a sua renda ativa, e aí sim fazer com que essa suplante com uma certa folga as suas despesas, e aí a diferença ele possa canalizar para investimentos. O segundo cenário, o nosso potencial investidor, nesse caso, seria um jovem, ou uma jovem, recém-ingressado no mercado de trabalho, solteiro, morando com os familiares, sem maiores despesas domésticas, despesas com moradia, com empregados, com alimentação, com água, luz, condomínio, escola dos filhos, etc. Esse indivíduo ele tem o fator tempo a seu favor. Nesse caso, o momento de iniciar os investimentos deveria coincidir com o recebimento do primeiro salário, e o patamar envolvido, aqui falando o percentual dessa renda a ser investida, deveria ser o maior possível. Ele deve ter consciência de que essa sua situação é provisória, pois depois virá o casamento e os filhos. Logo, deve buscar maximizar os investimentos enquanto durar essa realidade de vida, que, se bem aproveitada, financeiramente falando, em muito contribuirá para o equilíbrio na futura vida de casado e de pai de família. Assim, quem está nessa situação, nesse segundo cenário, e ainda não começou a investir, não deve procrastinar, não deve adiar, pois o ambiente lhe é favorável, devendo o quanto antes começar a investir. Até porque, como se falou, essa situação não é duradoura. Logo, logo, despesas fixas e variáveis serão incorporadas à sua realidade financeira e, com certeza, menores serão as sobras para investimentos. Então, os indivíduos que se encontram nessa situação, os jovens, acabaram de entrar no mercado de trabalho, que ainda estão solteiros, e que vivem, moram com os pais, então eles é um momento oportuno para uma construção de patrimônio, que com certeza ajudará muito, numa futura vida de casado, na vida a partir do momento que passa a ter filhos. A terceira situação, o terceiro cenário, nós teremos aquele indivíduo com uma renda ativa pessoal familiar elevada, bem acima da média da população. Entretanto, em função do elevado padrão de vida que ostenta, esse indivíduo gasta tudo o que ganha. Muitas das vezes, mais do que ganha, fazendo com que ele tenha que recorrer a empréstimos, a cheque especial, tenha que pagar juros do cartão de crédito, de forma que não há sobras para investimento. Muito pelo contrário, há dívidas pendentes de pagamento, cujo adimplemento vai sendo postergado ao longo do tempo, fazendo com que essa elevada renda seja consumida pelos gastos, com a ostentação, com o elevado padrão de vida e com os próprios juros, dessas dívidas. Obviamente, que indivíduos nessa situação não estão aptos de imediato a se iniciarem no mundo dos investimentos. Há um longo caminho a ser trilhado
antes que o primeiro real seja investido. E esse caminho perpassa, dentre outros aspectos, por um nível de conscientização financeira, pessoal e familiar, começando pelo clássico chavão de gastar menos do que se ganha, relacionando as despesas e seus respectivos valores, cortando na carne as despesas supérfluas e priorizando-se a quitação de todas as dívidas, privilegiando-se, num primeiro momento, aquelas dívidas de mau custo, aquelas que têm um juros mais elevado. Somente após fazer esse dever de casa, de quitar todas as dívidas, de inserir as despesas mensais num patamar bem aquém da renda ativa oferida, é que esse indivíduo terá semeado o terreno para começar a se tornar um investidor e assim poder colher os frutos das rendas passivas. É oportuno destacar que, em relação a esse terceiro cenário, um cenário de desequilíbrio financeiro e de endividamento, alguns educadores financeiros, apesar dessa catastrófica situação de desequilíbrio, recomendam, de forma a criar o hábito, que esses indivíduos, mesmo sem quitar as suas dívidas, reservem mensalmente um determinado percentual da renda ativa, 5%, por exemplo, para poupar, como forma de se conscientizarem dessa necessidade, para que, como se disse, isso se torne um hábito. Então, esses educadores, eles entendem que esses indivíduos altamente endividados, que não têm o hábito de poupar, que gastam mais do que ganham, eles deveriam, mesmo estando endividados, mesmo sem ter essas dívidas quitadas, que eles começassem a reservar um percentual para a poupança, para poupar, de forma a criar internamente, conscientemente, na consciência deles, esse hábito da poupança. Até entendemos a intenção desses educadores com essa recomendação, entretanto, com ela não concordamos. O hábito de poupar ou investir, como visto aqui, deve ser precedido da criação de um ambiente favorável. Sem esse ambiente favorável, dificilmente haverá mudanças no status quo, na situação atual de desequilíbrio financeiro que essas pessoas passam. De que adianta incutir no indivíduo o hábito de mensalmente poupar 5 ou 10% da renda ativa, sem que antes o mesmo tenha internalizado o hábito de gastar menos do que se ganha, de compreender para onde é que está o dinheiro que ele ganha mensalmente, onde é que ele está, esse dinheiro está sendo absorvido, consumido com o quê. Não adianta incutir no indivíduo o hábito de poupar, sem que antes ele esteja cortando os gastos supérfluos. Agindo na forma recomendada por esses educadores, sem realizar o dever de casa em relação a esses outros aspectos, se estará ampliando ainda mais a bola de neve, pois mais dívidas deverão ser feitas para manter o padrão de vida, em razão dos 5 ou 10% que foram canalizados para poupar. O outro contraponto a essa recomendação, e aqui parece ser definitivo, é que não faz sentido alocar esses 5 ou 10% numa aplicação financeira. Em regra, a poupança, que é a porta de entrada da maioria dos investidores brasileiros, logo no seu início, para oferir uma rentabilidade em torno de 0,5% ao mês, quando as dívidas do cheque especial e do cartão de crédito podem chegar até ou mais de 15% ao mês. Ou seja, como se pode compreender poupar para ganhar 0,5% e ao mesmo tempo tendo que pagar dívidas 30 vezes mais caras do que isso. Essa recomendação, no nosso entender, atenta contra os princípios mais comezinhos da educação financeira e das finanças pessoais, e assim não a recomendamos. Que nós recomendamos especialmente esses indivíduos que busquem, primeiro, ter uma conscientização pessoal, e aí é importante o envolvimento da família, e tentar identificar a situação financeira,
tentar relacionar todas essas suas despesas, procurar buscar alternativas para reduzir essas despesas, cortar os gastos, fazer economias naquelas despesas que são variáveis, né? Algumas vezes até procurar reduzir o padrão de algumas despesas fixas, né? Certo? E, ao mesmo tempo, né, priorizar, né, de imediato, né, a quitação dessas dívidas, né. Em outros vídeos nós vamos abordar que alternativas é que essas pessoas poderão ter, como ela trabalhar com essas dívidas, né. Ok? Bom, no quarto e último cenário, na realidade ele seria um cenário complementar, né, ao primeiro e terceiro cenários. Então o indivíduo desse cenário, nessa situação, ele teria que antes também observar todas aquelas situações, buscar o equilíbrio financeiro. Mas no caso desses indivíduos, não bastaria eles estarem numa situação de equilíbrio, de sobra de capital mensal para começar a investir. Para eles teria um plus, um algo mais a ser observado. Nesse cenário, ele relaciona-se diretamente à forma de renda ativa oferida pelo indivíduo ou a certa insegurança quanto à manutenção dessa renda ativa. Nesse cenário, o indivíduo ou percebe uma renda variável, né, tem uma renda sob a forma de comissões, ou exerce uma atividade cujo vínculo é instável, provisório, ou seja, ele não tem a garantia de que sua renda estará garantida por um determinado período. Além de tudo que já foi abordado, como se disse, os indivíduos nessa situação terão, antes de começar a investir, constituir o que se convencionou chamar de uma reserva de emergência ou um colchão de segurança, exatamente para que, na eventualidade de ocorrência do infortúnio do desemprego ou de uma expressiva redução na renda variável, não se tenha que recorrer aos investimentos, reduzindo-os ou até mesmo acabando com eles, o que seria bastante desalentador. Então, esses indivíduos, em função dessa peculiaridade, que eles não têm uma renda fixa e nem essa renda é estável, né, eles têm que buscar se resguardar desse colchão de segurança, dessa reserva de emergência, exatamente para que, quando surge um infortúnio, né, vamos dizer, reduz as comissões naquele mês, né, e aí não vai ser suficiente para bancar as despesas, ou ele fica desempregado, né, em função da instabilidade do seu vínculo, né, ele não tem aqui recorrer aos seus investimentos, retirar os investimentos. Né. Então, por isso é que se recomenda que esses indivíduos, antes de começar a investir, eles façam essa reserva, né, entre 6 a 9 meses a despesa mensal, exatamente para que, depois de formalizada, de constituída essa reserva, é que aí sim eles passam a buscar formas de investimento. Né, exatamente para que naqueles momentos de fortuna eles não precisam recorrer aos investimentos, e sim ao colchão de segurança, e lá eles complementam, né, a renda necessária para bancar as despesas. Né? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Né? Quem ainda não se inscreveu, né, no nosso canal, né, sugiro que o façam para que possam ser informados a cada novo vídeo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, deixem aí o seu comentário, que estaremos à disposição para respondê-los. E até uma próxima oportunidade.